Veja no ICL Notícias, segunda edição. Prazo de 5 dias. Presidente da CPMI do INSS terá que explicar envio de 3 milhões de reais à Igreja Lagoinha envolvida no caso Master. Coincidência? Master e JBS repassam 18 milhões para a empresa ligada a filho de Nunes Marques. Mal-estar na Casa Branca. Japão oferece ajuda no Estreito de Hormuz, mas premier japonesa escuta a piada de Trump sobre Pearl Harbor. Quem entende melhor de surpresa do que o Japão? Por que vocês não me contaram sobre Pearl Harbor? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Noticiário pegando fogo e a nossa formação em São Paulo já está a postos. Juliano Medeiros, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico Sá, boa tarde. Pô, que bom, professor. Hoje é quinta-feira, vamos lá. Isso, hoje é dia de Juliano Medeiros, fazendo parte aqui da nossa mesa redonda. Já começo aqui trazendo informação, gente. Começando aqui com tudo, o ministro Flávio Dino deu 5 dias para que o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, preste esclarecimentos sobre supostas irregularidades na destinação de 3 milhões e 600 mil reais enviados via emendas PIX para a Fundação Oasis, ligada a quem? A Igreja da Lagoinha, a igreja que foi citada no caso Master, por causa da ligação do cunhado do Daniel Vorcaro, o ex-pastor Fabiano Zettel. Essa determinação está acontecendo depois dos deputados pastor Henrique Vieira, do PSOL, e o Rogério Correia, do PT, acionarem o Supremo. A gente vai colocar o documento aqui na tela. De acordo com os parlamentares, os valores das emendas indicadas foram os seguintes. Tá aí na tela e eu vou trazer aqui para vocês também. 1,5 milhão de reais em 2019, a Prefeitura de Belo Horizonte, com destino à Fundação Oasis. Chico Sá tá do meu lado aqui, ó, anotando, ponto a ponto. 1.470.000 em 2023, como repasse à Fundação Oasis de Capim Branco, na região metropolitana de BH, e 650 mil em 2025, num novo repasse à filial de Capim Branco. Além de violar a transparência e rastreabilidade das emendas que foram determinadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, os deputados afirmam que a sequência de transferência, gente, indica uma relação de financiamento habitual com essa entidade que está sendo investigada na CPMI do INSS, que é presidida pelo próprio Viana, né, o senador Viana. Os parlamentares também citam a possibilidade de o senador usar o cargo de presidente do colegiado para bloquear investigações sobre a fundação. Na tela aqui também uma carta escrita à mão, enviada pela assessoria do senador Carlos Viana, dizendo que não há irregularidades nessa ação, abre aspas, sigo cumprindo o meu dever de conduzir uma investigação que começa a incomodar quem nunca quis ver a verdade aparecer. Responderei nos autos dentro do prazo estabelecido, fecha aspas, assinado pelo senador Carlos Viana. Juliano Medeiros. Pois é, mais um episódio que atesta o que a gente tem denunciado aqui no ICL, não só aqui, muita gente tem falado, o que é a farra das emendas, né? Isso. E onde a farra das emendas pode dar, porque nós temos as emendas de bancada, nós temos as emendas de comissão, nós temos as emendas individuais, mas dentro das emendas individuais, Gabi, que podem chegar hoje a quase 40 milhões de reais por deputado, tem essa modalidade que é a emenda PIX. Que é o que é a emenda PIX, pessoal? É uma transferência fundo a fundo de um fundo federal para um fundo municipal, carimbado para uma entidade que não precisa apresentar plano de trabalho, Chico Sá, que não precisa apresentar o que vai fazer com o dinheiro. É quase que a continuidade do orçamento secreto que foi criado pelo Bolsonaro e pelo Arthur Lira lá em 2019. Então, o que nós estamos vendo aqui é um esforço do Flávio Dino de jogar a luz sobre o caso.
vamos encontrar alguma irregularidade concreta, algum repasse de dinheiro para o Carlos Viana, alguma operação efetivamente ilegal, a gente não sabe. Mas está evidente que fica uma nuvem aí sobre o presidente da CPMI quando se trata de investigar organizações que podem ter contribuído para o esquema de desvios do INSS. Se essa instituição Oasis, ligada à Igreja da Lagoinha, participou de alguma forma do esquema do INSS, da grande estrutura de corrupção que foi desmontada pela Polícia Federal do governo Lula e pelo ministro Lewandowski, vai ficar muito mais difícil de descobrir se o presidente da CPI que está investigando tiver relação com essa entidade, né, Chico? Então, o Flávio Dino não está dizendo que tem irregularidade, mas está atendendo a um pedido de 2 deputados para dar uma olhada. E ao fazer isso, ao dar uma olhada, ele cria já uma espécie de ambiente, de trava de segurança para o Carlos Viana não usar o cargo de presidente da CPMI para blindar essa e outras entidades que possam ter relação com o seu partido ou com o seu bloco político no Congresso, que é o Centrão. Perfeito, professor. O pior é que hoje a igreja foi fechada. Então, que ficou meio parecendo ali uma queima de arquivo. Vamos fechar a igreja. Já haviam fechado a Fintech, que era o banco do Banco da Lagoinha. Não sei porque agora as igrejas resolveram abrir banco. Meio de comunicação, está todo mundo com banco aí. Todo mundo tem um banco. O UOL tem um banco, o Jornal Nacional tem um banco, todo mundo tem banco. Mas igreja ter banco? Fechada também. Rede social também? Fechada. Então, eu creio que pode estar havendo uma limpa geral, uma queima de arquivo. Como eu vou saber agora para onde foi esse dinheiro do presidente da CPMI, do Carlos Viana? Ninguém vai saber mais. Ele, no Roda Viva, segunda-feira, ele tenta dar uma enrolada quando vem uma pergunta de uma telespectadora. Para onde foi esse dinheiro? Aí ele meio que enrola, a gente tem um trabalho nos presídios, a gente visita os evangélicos. Ele deu uma enrolada, mas não prestou conta para onde foi parar esse dinheiro, onde foi parar essa grana, que não é pouca. Então, agora vem essa notícia de fechamento geral da Lagoinha. Podem ter destruído tudo que é prova e adeus para a gente. Aliás, os fiéis foram os primeiros a perceber, né, que eles excluíram as contas da igreja sem dar nenhuma explicação oficial. Tinha o CNPJ, mas eles não conseguiam mais, né, na hora de pagar o dízimo, que isso foi notado na hora do Pix, o dinheiro não... Exatamente. Agora, seguidores eu nunca tinha fiéis. ouvido falar disso, Gabi, assim, honestamente. Bom, tem religiões que entram em crise, a história está cheia de exemplos, né, Chico Sá? Tem religiões que são perseguidas. Sim. Eu nunca vi uma igreja se autofechar. Também não. Como é que veja, fechar a igreja, e não foi só que lacrou a sede da igreja, estamos com os cultos suspensos por 15 dias. Aparentemente, fechou o negócio, fechou a lojinha. Fechou. Não tem mais a igreja, não tem mais rede social, não tem mais o banco onde as pessoas pagavam o dízimo. É assim que esses caras lidam com a fé das pessoas. Olha que loucura, gente. E o fiel que realmente acreditava, ia no culto, para se sentir bem, não tem mais igreja, Os que acabou. já pagaram pelo tal reino do céu. Que coisa. Você pagou ali em suaves prestações, e agora? Sumiu quem te prometeu o céu? Primeira vez que eu vejo. Bando de picareta, né? Pelo amor de Deus. É isso, gente. Mas essa história, desde que apareceu, né, lá no começo, Chico Sá, todo mundo aqui do ICL, a gente comentava, né, que tinha muita coisa aí por trás. Agora essa história, ela ganha novos contornos ou, na verdade, apagamento total desses contornos. É muita queima. Teve o próprio sicário. O próprio sicário que teria tirado a própria vida. Não vi mais falar disso. Agora é fechada a igreja, é fechada a fintech da igreja, todo mundo desaparece, quem não está preso está desaparecido. Exatamente. Eu quero trazer um outro assunto aqui com vocês, o nosso convidado também está chegando. Antes eu vou trazer a notícia. O presidente Lula disse que o aumento no preço dos combustíveis no Brasil aconteceu porque está cheio de gente que gosta de tirar proveito da desgraça. Uma declaração que acontece em meio a essas tensões com os caminhoneiros, uma possibilidade de fazer greve ou não. Vamos ouvir o trecho dessa fala do presidente Lula, a gente já volta a conversar. Vamos lá. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão
de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? É porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Aliás, já temos aqui pronta a nossa pergunta da enquete, que já vai aparecer para você. É sobre esse assunto que você vai votar aí no nosso chat. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, já fique sabendo que a pergunta é a seguinte para a sua participação. A alta dos combustíveis pode prejudicar o governo? Então você vota aí, a gente vem conversando diariamente aqui no N2 a respeito disso. E eu vou chamar o nosso convidado, o José Cobori, professor, escritor, financista. Cobori, que prazer te receber aqui mais uma vez. Bem-vindo. Boa noite, prazer é tudo meu. Boa noite, Juliano. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite, meu caro. Cobori, a gente vem discutindo aqui diariamente, né, no N2, a responsabilidade dos estados também nessa história, que estão jogando no colo do governo federal a responsabilidade, mas o presidente Lula, desde o começo, já sinalizou querer uma colaboração, uma participação de todo mundo nessa história. Então, já queria a sua análise e, a partir daí, como é que você tem visto essas medidas que estão sendo colocadas em prática, se é o suficiente, se tem que ter mais comunicação com a população ou se não, se já é o suficiente. Tem que haver mais comunicação, isso parece bastante óbvio, até se não houvesse o problema, né? Nós estamos num ano eleitoral e o governo tem que se preparar e saber que a extrema-direita vai aproveitar de qualquer subterfúgio aí para jogar a culpa no governo, né? O governo se antecipou, deu a isenção de PIS e COFINS para o diesel, né? Que é o que impacta realmente a indústria e os transportes, né? Que vai ter esse impacto no preço final ao consumidor. E o Brasil, e taxou também a exportação de petróleo, né? Só uma correção, a gente fez um erro estratégico lá atrás, né? Quando a gente começou a privatizar várias áreas do petróleo, né? Porque antes da Petrobras a gente tinha o chamado do poço ao posto, né? Então a gente dominava toda a cadeia, desde a extração do petróleo até a distribuição no posto de gasolina. E nós acabamos por privatizar a distribuição e os postos, a maioria dos postos de gasolina. Isso agora vai trazer um grande impacto, porque isso é uma área estratégica, né? E isso vai ficar bastante claro agora. Mas, por óbvio, né, os setores da sociedade, da elite econômica, da classe dominante, estão se aproveitando desse momento, primeiro para ganhar dinheiro realmente, né? Aumentar o preço da gasolina sem ter tido nenhum impacto ainda no nosso mercado interno, essa guerra que está acontecendo lá no Golfo Pérsico, e eles tirarem proveito econômico disso e também aliado a um proveito eleitoral, né, para jogar essa culpa do aumento do preço dos combustíveis para o governo federal, né? Professor Cobori, boa tarde, prazer falar contigo. Bom, os impactos de uma crise de preços nos combustíveis no Brasil, seja ele motivado por algum impacto geopolítico, seja ele motivado por uma operação política de sabotagem, que é o mais provável que a gente está vendo, né, pode ter muito impacto no cenário brasileiro, né? E você mencionou um aspecto que eu acho muito importante, que é o processo de desmanche de estruturas fundamentais do controle da produção de combustíveis no Brasil, refinarias, BR distribuidora e outros, né? A gente está diante agora da iminência de uma greve, da possibilidade de uma greve de caminhoneiros, né? Queria te perguntar duas coisas. Primeiro, se, para além da redução de impostos, o governo pode fazer alguma coisa para diminuir o impacto, alguma coisa adicional para diminuir o impacto. Se fala já de uma bolsa caminhoneiro, alguma coisa um pouco nesse aspecto, né? Que também vai ter um peso fiscal importante, mas que poderia conter esse movimento grevista aí para evitar danos políticos. E a segunda pergunta, que é o que está rolando nas redes sociais: reestatizar a BR distribuidora é uma opção? Isso seria possível e ajudaria a enfrentar esse problema rapidamente, no tempo que ele tem que ser enfrentado? Ou é um processo que, ainda que o governo bancasse essa briga, demoraria muito tempo para ter feito? O efeito ele vai levar um tempo, mas acho que a sinalização política, né, do desenvolvimento do país, da estratégia do país, é bem claro, não só a Petrobras como a Eletrobras, né? A gente fez o erro, não um erro estratégico, eu acho que foi um entreguismo mesmo, né, do governo passado de privatizar a Eletrobras. E agora a gente está vendo nesse tabuleiro geopolítico o que realmente interessa, né? O que realmente interessa é a energia. A Petrobras e a Eletrobras era extremamente estratégica para o Brasil.
Só uma correção no que o presidente Lula falou: nós somos autossuficientes em petróleo, mas a gente em petróleo bruto, né? O petróleo refinado, já que a gente privatizou as nossas refinarias, a gente ainda precisa importar uma parte do que a gente consome aqui de combustível já processado, a gente depende de uma certa parcela de importação. Então nós não somos totalmente autossuficientes, né? Só quando você pega o petróleo como um todo, a gente é autossuficiente em petróleo. Então a gente cometeu um erro estratégico de privatizar as refinarias, privatizar a distribuição e privatizar vários postos, cadeia de postos de combustíveis, né? Enquanto isso estava 100% na mão da Petrobras, a gente já poderia estar numa situação muito mais confortável agora, até para enfrentar esse cenário geopolítico que se apresenta aí como um desafio não só para o Brasil, mas para todos os países do mundo, né? Então, eu acredito que não só nesse ano eleitoral, mas se tudo correr bem, né, a gente não mudar a estratégia do país, né, não deixar que a extrema-direita volte ao país, é extremamente urgente que o Brasil, estrategicamente, reestatize tudo que privatizou na cadeia do petróleo e, se possível, também reestatizar a Eletrobras, até porque era uma promessa, né, do presidente Lula na campanha passada de reestatizar a Eletrobras. Isso vai fazer uma grande diferença lá na frente também, porque é uma das fontes de energia que, com certeza, se o império estadunidense ainda continuar nessa sanha dele de agressão ao resto do mundo, inclusive aos seus aliados, eles vão, de alguma forma, também atacar as outras fontes de energia. Eu acho que o governo agora tem um trunfo na mão, inclusive para colocar em programa de governo, não é, professor? Porque você tem não é uma desculpa... usar a geopolítica como desculpa. Está aí, está começando a ficar didático assim, para as pessoas, estão vendo porque estão pagando mais caro. Você tem a FUP, já está numa campanha boa, forte, você tem também o Zeca Disseu e alguns parlamentares formando uma frente também parlamentar pela estatização. Então, começa a ganhar força. Mas eu queria te perguntar... por uma coisa mais urgente, professor, só um governador até agora, o governador do Piauí, o Rafael Fontinelli, topou a reduzir o ICMS. O governo tem na mão, o Ministério da Fazenda tem na mão algum trunfo para convencer esses governadores? Ou todo mundo já renegociou dívida, está todo mundo já renegociado? O governo federal tem algum trunfo econômico nessa hora, professor? Eu acho que, prolongando esse conflito lá no Golfo Pérsico, o governo federal, de alguma forma, vai ter que achar uma saída de tentar negociar com os governos estaduais, já que os impostos federais, ele já tomou a sua ação e ele deveria agora negociar o ICMS, que é o que, na realidade, impacta mais o preço final do combustível, né? Mas é um grande desafio, porque nós estamos num ano eleitoral e os governos contrários ao governo federal não vão ter interesse nenhum em fazer essa negociação com o governo federal, né? E a gente também está numa transição, né? O Fernando Haddad está agora saindo do Ministério da Fazenda, então a gente está num cenário bastante difícil para se negociar. Na verdade, eu acredito que vai acontecer o inverso, né? Os governos estaduais contrários ao governo federal, eles vão utilizar esse motivo para fazer um enfrentamento político num ano eleitoral. Mas o governo federal não pode deixar de tentar negociar isso. Eu acho que ele tem instrumentos, apesar de, como você falou, já renegociou a dívida, mas tentar fazer algum tipo de negociação e protelar esse problema lá para frente, né? Nem que ele abra mão de algum tipo de arrecadação via o que já foi negociado com as dívidas dos estados. Perfeito. Professor, eu queria trazer algumas informações aqui também sobre a guerra no Irã, levando o barril de petróleo a superar hoje os $115, uma alta que acompanha o avanço dessas ofensivas. Israel lançou ataques contra a maior reserva de gás natural do Irã, que retalhou bombardeando o principal depósito de energia do Catar, um dos maiores do mundo também. Mísseis e drones ainda foram lançados contra refinarias na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait. Essas são as informações que a gente tem aqui. E também, professor, o tensionamento desse conflito, disparada do petróleo, levaram agora os países da OTAN, acho que isso é muito importante, e o Cobori tem falado muito a respeito disso, né? Tem feito uma avaliação do cenário internacional. Agora os países da OTAN e o Japão
enviaram forças para a liberação do Estreito de Hormuz, porque no começo os aliados dos Estados Unidos tinham rejeitado, né, a proposta para ajudar o Donald Trump na região. Até depois veio o Trump, tinha dado aquela declaração, né, os Estados Unidos não precisam de ninguém. Enfim, hoje houve um comunicado conjunto. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão se declararam prontos para se juntar a esses esforços para liberar o estreito. E aí a premier japonesa, a Sanae Takaichi, se encontrou com o Trump na Casa Branca. Ela disse que só o Trump poderia alcançar a paz no mundo. Só que ela ouviu, gente, uma piada, se é que dá para se chamar de piada, né? Um absurdo, sobre Pearl Harbor. E a fala veio quando o presidente foi questionado sobre por que não avisou os aliados que iria atacar o Irã. A gente tem aqui o trecho dessa fala e já volto a conversar. Nós não contamos para ninguém porque queríamos surpresa. Quem entende melhor de surpresa do que o Japão? Por que vocês não me contaram sobre Pearl Harbor? Ok? Certo? Agora, vocês acreditam em surpresa. Acho que muito mais do que nós. É que o Pearl Harbor, né, professor, você vai poder explicar muito melhor, mas foi um ataque surpresa, né, da Marinha Imperial Japonesa contra uma base naval dos Estados Unidos, já em 1941 isso. Então, ali ele colocar isso dessa maneira, é uma maneira, a gente já conhece, né, esse modus operandi do Donald Trump. Grosseira, né, deselegante, tudo que... Na verdade, E é um trauma, né? Um trauma da memória, tanto do Japão exatamente. quanto dos Estados Unidos. Foi, na realidade, o que colocou os Estados Unidos oficialmente na Segunda Guerra Mundial, né? Isso, inclusive, é bem retratado num filme feito no Japão, né? Que eu sempre indico quando me pergunto, que é o Almirante Yamamoto, né? Que ele é o comandante da Marinha que faz esse ataque. E, na realidade, ele era favorável que pelos códigos de ética da guerra fosse avisado, né? E depois que ele atacou, ele descobriu que realmente o governo não tinha avisado. Mas é uma coisa completamente fora de propósito ele falar isso na reunião, que ele chamou o Japão para ajudar, né? E aí o Japão chega lá e ele faz essa piada. Mas vamos lá. Na realidade, assim, a análise que eu faço, esse ataque de Israel ao campo lá do South Pars, né? Que o Donald Trump negou e logo em seguida depois ele foi desmentido pelos próprios serviços de inteligência dos Estados Unidos, que falou que Israel tinha avisado os Estados Unidos, e foi um ataque conjunto, né, a essa refinaria de gás, essa processadora de gás, e obviamente o Irã ia retaliar, né? Então agora eu acho que está um pouquinho atrasado esse acordo que ele está querendo fazer com outros países, esse pedido de ajuda que ele fez para outros países para ajudar no Estreito de Hormuz. Eu lembro que lá atrás, até como na estratégia que eles chamam de escada de escalada, e eu sempre fui favorável que os Estados Unidos deveria, na realidade, administrar melhor esse bloqueio do Estreito de Hormuz. Porque se o Irã não tiver mais a possibilidade de bloquear o Estreito de Hormuz, a próxima ação dele é atacar o processamento e a produção de petróleo e gás, né? Que é muito pior, porque lá, na realidade, é só um gargalo logístico, né? A partir do momento que acabar um conflito, chegar a algum tipo de acordo, você abre aquele gargalo e o petróleo passa a fluir novamente. Agora, quando você ataca as refinarias de processamento e produção de petróleo, é uma coisa muito mais grave, né? Então, dentro dessa escada de escalada, eu acho que desbloquear ou tirar essa opção do Irã sobre o Estreito de Hormuz seria estrategicamente muito pior para o resto do mundo, né? Então, assim, ele chegou atrasado, que ele tinha pedido ajuda e todo mundo recusou, né? E agora que depois que eles vão lá e atacam uma produtora de gás, uma das maiores produtoras de gás do Golfo Pérsico, e o Irã começa a retaliar e ele volta de novo para o negócio do Estreito de Hormuz. Eu acho que ele está meio atrasado nessa estratégia dos Estados Unidos, e isso vai gerar um grande impacto, né? Tanto que isso já está refletindo no preço do petróleo. Mas se eu tiver tempo, falar um pouquinho do petróleo, que na realidade essa cadeia do petróleo, o que mais preocupa o resto do mundo são alguns outros fatores que eles não estão olhando, não é o petróleo à vista, né? Existe um mercado gigantesco de derivativos e futuros de petróleo que passam da casa de 200 trilhões de dólares, né, de instrumentos derivativos que têm o ativo petróleo como seu ativo subjacente. Então existe uma preocupação e o mercado está na minha leitura, tá? Eu acho que o mercado está segurando um pouquinho, esse preço do petróleo não explodiu de vez, né? Na verdade,
existia uma expectativa que já deveria ter chegado até em $200, né? Dado o conflito, o estágio que o conflito está, mas o mercado está segurando, porque eu acho que existe uma pressão dentro dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump recue nesse ataque, né? Não era só de bastidores, né? A gente viu agora o chefe lá do Departamento de Contra-Terrorismo, né? Que não só pediu demissão, como tornou público o motivo, e colocou tudo que todo mundo achava nos bastidores que é a pressão do lobby israelense. Então eu acho que esse ataque de Israel, que teve agora comprovada a conivência do presidente Donald Trump, a essa produtora de gás, na realidade é uma escalada que Israel está querendo fazer para que os Estados Unidos não saia da guerra. Ele está tentando prolongar esse conflito por outros interesses, né? Porque o interesse econômico dos Estados Unidos está muito claro que foi um erro ele ter iniciado esse conflito, e agora ele tenta procurar uma saída honrosa, porque já existe uma pressão muito grande do mercado financeiro, né, da elite econômica, da elite do capitalismo financeiro, para que esse negócio termine o quanto antes. Porque se esse desequilíbrio no preço do petróleo vai gerar um cataclisma financeiro nos Estados Unidos, tá? Porque não só do mercado futuro e derivativos, que a gente vê das últimas crises, é sempre o que provoca essas crises, como que esse dinheiro do petrodólar, que é reciclado por essas 6 monarquias lá do CCG, né, de cooperação lá do Golfo, esse dinheiro todo é reciclado no mercado financeiro estadunidense. Inclusive, uma boa parte desses grandes fundos soberanos do dinheiro do petrodólar das 6 monarquias do Golfo Pérsico estão servindo para alimentar a bolha de inteligência artificial. Então, a partir do momento que esse dinheiro já parou de ter esse fluxo no volume que tinha o fluxo para os Estados Unidos, isso já está sinalizando que essa bolha, essa euforia, como diria o Wilma Minsky, né, que a gente já chegou nesse momento Minsky, isso vai deflagrar um cataclisma econômico nos Estados Unidos. Então, eu acredito que existe uma pressão muito grande dentro dos Estados Unidos para que os Estados Unidos arrume uma saída honrosa e abandone esse conflito. Mas Israel continua tentando puxar os Estados Unidos cada vez mais para o conflito. Com 37% já de aumento do diesel nos Estados Unidos, seguramente essa ofensiva do Trump para liberar o Estreito de Hormuz, me parece, professor, tem a ver com tentar mostrar para a opinião pública dos Estados Unidos que eu estou fazendo alguma coisa, né? Como mostrar para a base dele, claro, estou tentando fazer alguma coisa para resolver o problema. Talvez, havendo aí algum tipo de entendimento sobre esse tema do fluxo pelo Estreito de Hormuz, o Trump se dê por satisfeito e pode até cessar os ataques, não? Na realidade, o próprio J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, ele era contra, né, os Estados Unidos ter entrado nesse conflito. Não só ele, como a base, a famosa base maga dele, né, vários políticos do Partido Republicano estão fazendo uma pressão muito grande para que o Donald Trump arrume uma saída honrosa. Na realidade, ele está tentando essa saída desde o dia seguinte, tá? Se a gente pegar a cronologia, no dia seguinte ao ataque, ele saiu com aquela mentira que ele falou que o Irã tinha procurado para propor um cessar-fogo. E aí o Irã desmentiu, que não tinha procurado nada. Então, você vê que todo dia ele fala alguma coisa, sinalizando que, na realidade, é ele que quer terminar o conflito, né? Só que ele não quer sair como, eu perdi, estou recuando, né? Mas, como diria o famoso taco, né? O Trump sempre arrega, em algum momento ele vai ter que arregar. E eu acho que essa pressão é muito forte dentro dos Estados Unidos para que ele volte atrás antes que o pior aconteça, né? Porque essa crise de liquidez que pode ser gerada, você tem uma ideia, o nível, quando eu falei do momento Minsky, que o Minsky tem aquela estrutura que ele chama de hedge especulativa e Ponzi, a economia americana já está nessa estrutura Ponzi há muito tempo. Mais de 1/3 das famílias americanas, ou seja, 110 milhões de americanos, tem mais de $1 trilhão em dívidas com cartão de crédito. Então, esse impacto no preço do combustível, e a gente sabe que não só a maioria da população, mas a grande maioria da classe média americana, elas estão vivendo no limite, né? Então, um acréscimo nesse gasto que o americano médio vai ter com o combustível, isso na realidade, uma perda de renda do cidadão americano. E essa perda de renda vai fazer com que ele comece a liquidar, eventualmente, quem tem para liquidar posições no mercado financeiro, e isso vai gerar exatamente essa crise de liquidez, que vai ser, obviamente, impulsionada por esse conflito, né? Mas, assim, quando a gente fala, a gente chega num negócio desse, sempre vai aparecer um gatilho, né? E o gatilho que pode deflagrar isso, com certeza, é esse conflito no Irã. Então, a gente tá avaliando, né, com bastante apreensão, porque, infelizmente, um cataclisma nos Estados Unidos é um cataclisma na economia mundial, né?
Então a gente torce para que o Donald Trump receba essa... Ele não vai tomar essa decisão se não for sob pressão, né? Então a gente torce para que o Donald Trump assuma esse erro, arrume uma saída honrosa que seja, né? Minta lá que ele venceu, que é o que eu acho que ele vai fazer. É o que ele faz, né? E saia do negócio, né? Pare com esse conflito, porque o Irã, ele não vai recuar. O Irã, ele está no que a gente chama numa situação existencial, né? Ele não tem o porquê recuar. Ele sabe que se ele recuar, daqui 6 meses eles vão voltar a atacá-lo, como foi na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, e voltou agora, né? Então, o Irã está numa situação existencial, o Irã não recuará, enquanto os Estados Unidos não recuarem. É isso, professor Cobori, um prazer te receber aqui, mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Prazer é todo meu, um abraço, Juliano, Gabi, Chico, um abraço forte para vocês aí, bom programa. Obrigado, professor. Um grande abraço, professor. Valeu. Como é bom ouvir quem sabe das coisas. Excelente, quem né? sabe... A gente tem muitos... Não, sabe e sabe privilégio. transmitir, né? Tem muitos convidados aqui que são analistas, que são realmente de altíssimo nível, mas ter o Cobori aqui realmente É o luxo. É um luxo. um grande privilégio. E temos aqui a sua presença, também foi um luxo. Muito obrigado, mas você tem um luxo muito maior para me Que está substituir chegando agora. aqui. Só luxo, a turma do Ataíde Patrese, tudo luxo. Meu Tá querido faltando Rodrigo só o Viana. microfone dourado, mas os mais novos não entenderão isso. Muito bom, Rodrigo. boa Microfone tarde. dourado do Ataíde Patrese. Exatamente. Verdadeiro luxo. Um verdadeiro Verdadeiro luxo. Verdadeiro luxo. Bom ter você aqui junto com a gente. Eu quero aproveitar que você está se aprumando aqui, chegando, né, para sentar na nossa mesa redonda, para convidar o pessoal para seguir a nossa página no YouTube, para curtir, para ativar o sininho para você receber a notificação que a nossa programação está começando. É uma maneira de você receber o nosso noticiário diariamente e também de apoiar nosso jornalismo independente aqui no Série Notícias, né? Muito importante, e essa eu acho que é a maneira mais simples de todo mundo poder nos apoiar, que é apoiar o nosso noticiário diariamente. Para que a gente volte com força total todo dia. Ainda mais nesse ano, né, Chico? Esse ano é um ano não é decisivo. brincadeira. Esse ano não é para amadores, não. Esse Não é ano para é amadores. enfrentamento total. O Tom Jobim que falava que o Brasil não é para amadores, né? Mas o mundo não é para os Isso que amadores. Né? Isso que ele nem imaginava o que viria, né, Não, Rodrigo? não sabia, naquela Ele não época. fazia ideia. Na rua Nascimento Silva, 107, ele não sabia. Foi o que viria. feliz, hein? Não pegou rede social. Não pegou. Que O Brasil sorte não do é para maestro. amadores. É isso aí. Gente, agora há pouco conversávamos com o professor José Cobori, só para avisar que nossa enquete está no ar aí, hein? A alta dos combustíveis pode prejudicar o governo? 86, até por enquanto, 86 agora, por cento está oscilando aqui, dizendo que sim, 13 dizendo que não, 12 dizendo que não, tá dando uma oscilada, mas o pessoal aqui falando, agora há pouco a gente falava sobre essa ofensiva, né, sobre essas medidas do governo, e o próprio Cobori também falando sobre essa importância de conversar com a sociedade, com a população, para entender quais medidas estão sendo colocadas. Entender esse princípio aí que ele falou, né, do governo ter o domínio inteiro da cadeia, do poço ao posto. O governo tem esse domínio de toda a cadeia econômica. Se não tiver, vai depender da refinaria que o Bolsonaro entregou para os árabes lá na Bahia, da Rosa Camarão, que é a refinaria do Rio Grande do Norte, que o Bolsonaro também entregou. Então, o governo passado fez tudo para desmantelar uma cadeia que favorecia o povo brasileiro. O governo passado vendeu a Eletrobras, que é um crime, né? É um crime. Se tem um crime gigante, que eu acho que é o maior crime da pátria em todos os tempos, que é a venda da Vale do Rio Doce. Pelo valor ridículo de menos de 6 meses de faturamento. 6 meses você vende o subsolo praticamente do país, você entrega, né? Entregaram. Mas essa das refinarias do Bolsonaro também é criminosa, juntando com a Eletrobras, que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, vendem, né? Isso é... E a BR distribuidora. né? Ele falou sobre isso, sobre E reestatização. a BR, sim, a BR é fundamental. Tem que reestatizar a BR distribuidora. Acontece, a gente tem a impressão, né? Eu estava outro dia conversando com uma pessoa, nos anos 50, teve toda aquela mobilização, petróleo é nosso, tinha um discurso nacionalista, que não era só da esquerda, né? Tinha gente até da direita brasileira. E militares. Militares. Sensatos que sabiam que um país só se desenvolve se ele tem o domínio das suas riquezas. Tá fora de moda isso. Tá fora de moda, Fora gente. de moda? Nós estamos vendo que quem sobrevive no mundo é quem controla as suas riquezas e controla agora as redes sociais, mas também as suas riquezas minerais. É China, né? É Rússia,
Coreia do Norte, que todo mundo zombava lá do Kim Jong-un, vê se Israel ameaça a Coreia do Norte. Pois é, em ascensão agora, Vietnã. Agora, nesse momento parece até que está meio difuso isso, né? Não tem uma energia assim, vamos reestatizar a BR distribuidora? Metade do Brasil fala, para quê? Não, que bobagem, não, isso é posto de gasolina. Bobagem? Vai na hora de encher o tanque, você vai ver se é bobagem. Na hora de uma crise dessa que a gente vê como setores estratégicos têm que estar ou na mão ou administrados direta e indiretamente pelo Estado brasileiro. É o que vai acontecer aqui em São Paulo. Nós temos uma catástrofe para chegar, que é da água aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas vende um bem público, simplesmente a água. Ele entrega a água do Estado de São Paulo para fundos de investimento, porque não estão entregando mais sequer para alguém que já trabalhava com água, já era distribuidor. Não, estão vendendo para os Nelson Tanures da vida. Em todas as áreas, né, Chico? Educação. Estão vendendo para fundos de investimento. Gente, eu queria trazer uma notícia aqui, enquanto o nosso convidado está se ajustando para chegar aqui com a gente, que é a seguinte, vamos para ela agora. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje a quebra de sigilo aprovada pela CPI do crime organizado para investigar o fundo de investimentos Arlim. Vocês devem se lembrar desse nome. A Arlim, que fez negócio com uma empresa do ministro Dias Toffoli, também do STF. Em fevereiro, Gilmar Mendes já tinha barrado a quebra de sigilo da empresa Meredith Participações, da qual Toffoli revelou ser sócio. O Gilmar argumentou que a quebra autorizada pelo Congresso configura desvio de finalidade e que a votação em bloco e não individual viola garantias constitucionais. Segundo o ministro, esse tipo de procedimento não é adequado e apontou que houve alertas durante a votação sobre o risco de a decisão ser revertida. Essa reação, tem uma reação, na verdade, do relator da CPI do crime organizado, o Alessandro Vieira. A gente coloca aqui na tela para vocês. Ele foi para as redes sociais, disse que o ministro Gilmar Mendes age para proteger o colega Dias Toffoli. Está na tela. Abre aspas. Infelizmente, não é surpresa. Ainda ontem alertei no plenário do Senado para essa ação articulada por alguns ministros com o objetivo expresso de travar investigações e garantir a impunidade de poderosos. Para contemplar seus interesses, não tem nenhum constrangimento em rasgar a Constituição e atropelar outro poder da República. Reitero o alerta: o abuso constante está destruindo a credibilidade da justiça, fecha aspas. Vou aproveitar e já chamar aqui o nosso convidado, Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, bem-vindo mais uma vez ao N2. Bem-vindo. Que delícia estar aqui com vocês três, que prazer, que privilégio estar aqui. O luxo que vocês estavam conversando antes é ser entrevistado por vocês, é participar dessa bancada aí de alguma forma. Como a gente disse, hoje é dia só de presenças luxuosas. Hoje estamos bem demais. Apesar de que esse assunto é um desdobramento bastante explosivo, né, do caso Master. Assim, queria entender a avaliação do Renato Meirelles sobre isso, né? O ministro Gilmar Mendes parece que não está poupando a caneta que ele tem, o poder, o decano, né, do Supremo Tribunal Federal, para criar uma espécie de circuito de proteção em torno do Toffoli. Já tinha feito isso em relação à empresa Meredith, como falou aqui a Gabi, e agora toma mais uma medida relacionada a esse fundo de investimentos aqui. O que gera Arlim, né? O que gera reação da parte dos senadores e tal, que estão supostamente tentando investigar. Como é que você tem avaliado isso, Renato? Quem que você acha que são os atores aí que estão com mais problemas nesse momento? Porque esse escândalo do Master atinge, parece, em parte o Supremo Tribunal Federal, mas deveria atingir também o Banco Central, que deixou isso prosperar na gestão do Campos Neto, políticos que alguns nomes já surgiram. Como é que você avalia esse quadro aí? Olha, sempre as nossas avaliações tentam partir do que a população brasileira pode interpretar disso, enxergar sobre isso, né? E o que a gente tem visto é que a sensação que a população tem é de uma confusão geral.
Cada um fala do lado, o que a oposição acha de um lado, quem não é oposição é governo, critica aí a oposição. Esse cenário dá força para uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, uma crítica que até então estava sendo encampada pela extrema-direita, criando um ambiente de caos na visão da população brasileira. Se a economia não tivesse como está, provavelmente nós iríamos de novo ter um ambiente favorável aí a uma crise institucional. Quando eu falo crise institucional, não é necessariamente contra o governo Lula. É uma crise que afeta todos os 3 poderes da República e cria uma situação de que são todos iguais. A história já mostrou que toda vez que se cria uma situação de somos todos iguais, a democracia perde. E se abre espaços para narrativas de uma crítica contra tudo e contra todos, o que abre espaço aí para uma candidatura, para fortalecer uma candidatura antissistema. Dito isso, e isso como que a população está vendo esse sistema. A população que eu digo, desculpa, a população que eu digo é a população que se interessa por isso, tá? Temos aí uma margem grande da população que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Mas, respondendo a pergunta, as pessoas acham que o Supremo está se defendendo, o Congresso está tentando dar o seu jeito. Até agora, o governo federal não foi diretamente atingido com essas notícias, mas é uma questão de construção de narrativa, que num processo eleitoral facilmente pode ser dito, e que a população também não vê diferença entre o escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master. Tá? Eu não estou querendo aqui dizer que é tudo igual, é óbvio que não, mas para o brasileiro médio é todo um grande escândalo de corrupção. Chico, a minha dúvida é se quem colhe, se fica essa impressão de que todos estão envolvidos, como tenta se criar essa narrativa, quem é que sairia em vantagem? A oposição. Quer dizer, eu chuto que é a oposição, mas eu prefiro ouvir o Renato, que entende mais do que a gente. Eu acho que eu não formulei bem a pergunta, que era aí que eu queria chegar, né? Mas esse ambiente favorece quem? Você ter um festival de casos de corrupção, favorece quem ou prejudica quem, Renato? Sempre prejudica o governo, seja qual governo for. Isso. Então não é que prejudica a esquerda, prejudica o governo. Porque quem está em posição de poder para a população é o governo. No entanto, até agora, a gente está num ambiente em que, por mais que no mundo político a eleição já tenha começado, para o brasileiro médio não começou. Agora, vamos lembrar que nós temos eleições presidenciais em que o imponderável foi decisivo dos processos. Nós tivemos a facada, nós tivemos a queda do avião do ex-governador Eduardo Campos, e talvez tenhamos algum desdobramento. Tivemos a Lava Jato num determinado momento, tivemos vários momentos aí do empoderável político interferindo na eleição presidencial. Agora, tem um outro fator que talvez ajude o governo para isso, Chico, que é o centrão com medo, né? O centrão com medo prejudica menos o governo. O centrão com medo é mais favorável a apoiar, por exemplo, a pauta do fim da jornada 6x1. O centrão com medo deixam as coisas mais delicadas. Mas aí não é mais o pesquisador falando, é o analista político dividindo uma opinião com vocês de que, o centrão com medo é melhor do que o centrão empoderado para aprovar as pautas do governo. Muito bom. Excelente, aliás, essa avaliação. Renato, tem uma outra matéria que saiu hoje, uma reportagem do Estadão, só que aí é um outro personagem ligado ao STF, né, que se soma a essa história.
O Banco Master e a JBS contrataram serviços da Consult Inteligência Tributária, né? Da onde vem isso? É uma empresa de consultoria que tem contratos com o advogado Kevin de Carvalho Marques. Ele é filho do ministro Cássio Nunes Marques, do STF. Então, segundo essa reportagem, dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam que o Master e a JBS repassaram 18 milhões de reais à empresa de consultoria entre agosto de 2024 e julho de 2025. O que temos de posicionamento em nota? A Consult declara ter pago R$ 281 mil por serviços prestados pelo escritório do Kevin de Carvalho Marques. Disse que a quantia corresponde à devida remuneração pela prestação de serviços técnicos e de assessoria jurídica realizados entre 24 e 25 e declarou à Consult um faturamento de cerca de R$ 25 mil, o que teria levado o COAF a classificar as transações como incompatíveis com a capacidade financeira da empresa, indicando que alguns dos valores podem ter origem não formal. A JBS afirmou por meio de nota que lida com a complexidade do sistema tributário nacional e que contrata consultores, entre eles a própria Consult Inteligência Tributária. O advogado, o Kevin de Carvalho Marques, afirmou que o pagamento é lícito, oriundo do exercício regular da advocacia. O ministro Cássio Nunes Marques não comentou essa história desde que ela saiu no Estadão. Pois, rapaz, mal tirou a OAB e já está com contrato nessas alturas. Que loucura, né? Eu quero que se dê o mesmo tratamento que se deu ao Toffoli e o Alexandre de Moraes. Seria justo. Não é? Um questionamento com energia, para valer. Mas, pelo visto, está sendo uma notícia que já começa um pouco amaciada. Num tom mais baixo, né? Num tom mais baixo, pelo menos na mídia, que é o que nos compete avaliar. Renato. O Renato. Agora, tem um efeito aí, tem um efeito político sobre isso, que é consolidar mais uma unidade do Supremo. Uhum. Né? Então, quando você tem ministros que foram indicados por Bolsonaro, pelo Lula, quando você tem o decano Gilmar Mendes, é muito difícil criticar um e não criticar outro. Eu super concordo, Chico, que tem que ser dado o mesmo tratamento. Mas vamos olhar do ponto de vista político. Isso consolida o Supremo defendendo uma instituição. A quem nos está ouvindo, para evitar cortes, obviamente que tudo tem que ser investigado e que ninguém pode compactuar com qualquer tráfico de influência que possa existir, não só no Supremo Tribunal Federal, mas como em qualquer tribunal regional, como em qualquer poder da República. O tráfico de influência, infelizmente, é um mal da sociedade brasileira que resiste há décadas a qualquer iniciativa aí de ser combatido, de ser... Mas agora, do ponto de vista político, o Supremo sai consolidado. Né? A gente tinha um risco aí do Supremo começar quando mudou a relatoria do caso Master, a ter uma briga entre as duas alas que existem no Supremo, e o Cássio Nunes é de uma ala do Supremo Tribunal Federal que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando começa a pegar todo mundo, você vai ter o poder do Supremo une. De novo, eu não estou defendendo isso, eu só estou constatando, do ponto de vista político, qual é a consequência dessa notícia que a Gabi trouxe para a gente. Eu posso mudar aqui a temática para a gente falar também de eleições, gente, porque hoje, assim, é um dia decisivo. O Fernando Haddad está fazendo as últimas atividades como ministro da Fazenda. No lugar dele, anunciou o secretário executivo da pasta, o Dário Duriga. Daqui a pouco, o Haddad deve anunciar a candidatura ao governo de São Paulo, num evento junto com o presidente Lula, que está acontecendo no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. Uma decisão que vem depois de muita conversa, eu diria muito convencimento também do presidente Lula, que convenceu então o Haddad a voltar a disputar a eleição contra o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Eu quero ouvir também o Renato a respeito disso, que tem muita experiência, né, com eleições, Renato.
principalmente porque é um cenário duro em São Paulo, mas que vai ampliar de uma certa maneira, né? O presidente Lula sabe que São Paulo é um lugar decisivo, precisa de alguém da confiança dele, não só nessa posição, mas também para disputar o Senado, né? Eu achei curioso lançar a candidatura no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que já é o lugar, vamos dizer assim, é onde já está ganho o jogo, né? Assim, é a casa do Lula, né? É onde o Lula se criou, é onde o Lula também, quando voltou da prisão em Curitiba, deu a primeira entrevista, é onde o Lula fez as manifestações importantes dele. Então, o Haddad se lançar ali, não sei a simbologia que pode ter em torno disso, como estratégia eleitoral, não sei se enfim, acho que eles não estão ainda na fase eleitoral, está no pré, né? Então, de consolidação do Haddad como um herdeiro, vai ali para o simbolismo dos sindicatos metalúrgicos. Achei só curioso esse lugar para se lançar, que é daqui a pouco, né, Renato, que vai acontecer no ABC. Rodrigo, eu já comento isso, mas eu estava dando risada quando a Gabi estava apresentando, porque foi exatamente aqui no CL Notícias que nós discutimos, algum mês atrás, naquele momento em que o Haddad disse, vamos ver quem convence quem. E nós discutimos. Óbvio, né? né, Renato, na época. Mas foi essa gargalhada que todos nós dissemos, né? Bom, tem um cara que já foi 3 vezes presidente da República. Vamos ver quem convence Exatamente. quem. Então, só para lembrar aí o nosso telespectador dessa fala, a história é autoritária. Mas vamos lá, a sensação que eu tenho é que essa vai ser uma eleição em que Haddad entra favorito ao vice-campeonato. Né? O governador Tarcísio de Freitas a reeleição foi feita para reeleger. Isso vale para o Lula, isso vale para o Tarcísio. A lógica da reeleição foi feita para se reeleger. Nós tivemos na última eleição municipal a maior índice de reeleição de prefeitos. Prefeitos que são uma forma... Essa é uma base importante na eleição de qualquer governador. Então, por que a candidatura do Haddad no primeiro momento? Porque o Lula precisa de um palanque forte se ele tiver menos votos, uma diferença de votos entre ele e Flávio Bolsonaro maior do que foi entre ele e Bolsonaro aqui, ele pode perder a eleição. E o Haddad é o nome mais forte do PT depois do Lula. Então, essa é a primeira questão. E por que o sindicato? Porque se a militância não estiver fortemente mobilizada, a chance de cair dessa candidatura prosperar diminui. Agora, tem outra questão. A presença de Simone Tebet no palanque, que talvez seja candidata ao Senado. O apoio da militância do PT à candidatura da Simone para o Senado Federal é fundamental para dar a relevância para uma candidata que foi bem votada na última eleição presidencial aqui em São Paulo e que pode significar a ampliação da candidatura de Fernando Haddad aqui. Então, acho que é muito cedo ainda, obviamente, para esse processo de ampliar, mas é natural, Rodrigo, que comece mobilizando a militância. E não existe maior militância do Partido dos Trabalhadores do que a militância sindical, em que, vamos lembrar que ele é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidido aí pelo Moisés, é o local que acolheu o Lula antes de ser preso. Né? Então, tem uma questão simbólica muito forte. E se a pergunta for, os metalúrgicos do ABC elegem o Haddad? Não. Sem os metalúrgicos do ABC, o Haddad será eleito? Não. Então, comece por lá esse lançamento para organizar o Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que está precisando ser reorganizado. Sinto que Haddad foi para o sacrifício, mas não teria muito jeito para... ele é, sim, importante. Só uma coisa, Gabi, desculpa, eu sei que eu estou me estendendo, mas que talvez quem não seja da política eleitoral tenha uma dificuldade de entender. Quem faz campanha são os candidatos a deputado.
e ter uma candidatura forte ao governo são votos de legenda fundamentais para eleger esses deputados e para ter militância, para ter boca de urna que faz efetivamente virar voto. Então não é um detalhe aí a candidatura do ministro Fernando Haddad, do agora ex-ministro Fernando Haddad, para isso. É super importante trazer essa explicação aqui também. Não é só em São Paulo que a gente tem movimentação, e nem no PT também. Tem que falar aqui sobre o Paraná também. Porque, gente, uma situação de idas e vindas com o Bolsonaro que o Sérgio Moro vive, né? Agora ele selou de novo uma aproximação, aquela coisa, né? Depende da conveniência, porque o Sérgio Moro, hoje senador, né? Decidiu deixar o União Brasil, se filiou ao PL. Se alguém tinha alguma dúvida, né? De que lado ele estava, ele se filiou ao PL para concorrer ao governo do Paraná. Recebeu um apoio formal do clã, né? Agora ele está dando um apoio ao Flávio Bolsonaro também, então está sendo essa via de mão dupla e tal. Só que o Sérgio Moro, nunca vamos nos esquecer disso, né? Da maneira como ele saiu do governo do Jair Bolsonaro. Sim. Foi atirando, porque estava acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para ajudar o 01. Então, assim, não dá para perder isso de vista. Foi a partir desse momento que eles se distanciaram, trocaram farpas, né, um contra o outro, e agora está aí de novo todo mundo apertando a mão do outro, né? Enfim, a extrema-direita, de alguma maneira, se unindo para tentar eleger o Sérgio Moro lá no Paraná. E nesse caso, porque como o Ratinho Júnior deve ser o candidato do PSD no Paraná, o Flávio Bolsonaro estava preocupado, né? Vai ter um outro candidato a presidente que tem todo o esquema do governo do estado com ele. Se ele não tiver uma candidatura, um palanque forte no Paraná, é a mesmo raciocínio igual do Lula, né, em relação a São Paulo, né? Então ele tenta puxar para o lado dele o Sérgio Moro e unifica ali os palanques. Até para a direita, Paraná é muito importante, né? Você tem que fazer uma lavada de votos lá. É o que eles pretendem, né? E o Sérgio Moro faz esse reencontro, né? Essas idas e vindas. Se a gente lembrar o que a família Bolsonaro já falou sobre o Sérgio Moro, naquele momento em que ele sai do Ministério da Justiça, eles, né, chamam de traidor, daí para baixo, né? Depois ele já havia se reconciliado na campanha de 22. Ele já vai orientar, está ali ao lado do Bolsonaro nos debates. Nos debates, né? Fica ali na primeira fila dos debates para tentar constranger o Lula, etc. E agora vão estar juntos de novo. É o Flávio Bolsonaro tentando organizar os palanques dele, né? Do ponto de vista dele, acho que funciona bem, parece, né, Renato? Olha, de um lado, sim, do ponto de vista de ter uma candidatura bastante competitiva, uma candidatura que lidera as pesquisas no Paraná. Sérgio Moro lidera as pesquisas ao governador do Paraná, mas eu queria trazer mais um ponto para a nossa análise. A gente conversou agora há pouco que esse ambiente de crise institucional depõe contra aí o governo, ou seja, cria um ambiente contrário ao governo, seja qual governo for. Por outro lado, vamos dizer assim, esse samba de eu amo ou odeio entre a família Bolsonaro e Sérgio Moro traz um outro efeito. Traz o efeito de que são todos iguais. Os políticos são todos iguais. E a candidatura de Flávio Bolsonaro, que podia crescer como anti-establishment, como anti-sistema, por ser uma candidatura de oposição, perde força quando se mostra aí ao lado de Sérgio Moro, quando esqueçam tudo que eu falei. Isso a política aceita tudo, a política só não aceita a traição. E os dois se traíram nesse momento. Isso vai levar a Sérgio Moro ser perguntado se ele irá defender a anistia de Jair Bolsonaro. Qual é a opinião também do governador Tarcísio sobre a anistia de Jair Bolsonaro? A do Flávio é clara. Mas esses governadores vão passar a serem questionados aí sobre se eles concordam ou não com a opinião deles com a opinião de Flávio Bolsonaro, com a opinião do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, com relação à anistia do ex-presidente. E nesse momento, toda a rejeição de Bolsonaro
cai no colo dos candidatos a governadores oposicionistas. Eu estava dando uma olhada aqui, enquanto a gente conversa, né, sobre as frases que foram ditas pelo Sérgio Moro lá no passado, quando ele estava brigado com o Bolsonaro, né? Então ele diz com todas as letras, assim, que o Bolsonaro usou o governo para blindar o filho, chegou a questionar ainda, quando os meus filhos fazem alguma coisa de errado, eu corrijo e tal. Então, agora a gente vê essa imagem, é muito curiosa, né? A gente vê exatamente, a imagem com o filho Bolsonaro. que foi a questão. Justamente. Ele queria trocar a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, né? A diretoria da Polícia Federal. Eu não sei se o Renato queria completar. Fala, Renato. Não, queria sim, não. Só um outro ponto. O apoio à candidatura do Moro cria um racha na direita efetivo. É isso que eu ia falar. Eu ia falar disso, o PSD do Kassab, para que lado que vai nessa história, né? Não, porque aí é muito difícil se aproximar da direita ou uma eventual união no segundo turno. Porque imagina o seguinte, o Ratinho vai olhar antes de tudo para sua base eleitoral. É natural que ele olhe antes de tudo para sua base eleitoral. Obviamente que essas contradições apontadas pela Gabi vão ser ditas pelo candidato apoiado pelo Ratinho Júnior. E tudo isso vai virar munição para a campanha. Claramente essa contradição vai aparecer não só na candidatura federal, mas na estadual. E aí, como é que o Ratinho Júnior vai se comportar com relação a Jair Bolsonaro num debate eleitoral? Essas perguntas vão aparecer no debate eleitoral. E isso leva a um racha. Não, e pensando que para o Ratinho Júnior perder a máquina do Estado, porque se ganhar o Moro, né, que está na frente nas pesquisas, ele fica com a máquina do governo para ele. Então o Ratinho Júnior seria candidato a presidente, uma candidatura que não tem muita chance, mas para se construir para o futuro, e perderia em casa, né? Então ele vai desguarnecer a retaguarda e não vai conseguir avançar. Então isso vai criar realmente contradições ali que podem gerar problemas tanto para o Moro como levar o Ratinho a, num segundo turno, talvez ficar na dúvida, né? Do que fazer, ou ficar mais neutro, não empurrar tanto uma candidatura do Flávio, né? Para presidente, eu estou falando. E eu vou lembrar uma questão que não é trivial. Com todos os problemas, eu estou chamando de problema porque eu estou num dia bom, relacionado às falas do pai do Ratinho Júnior, ele sempre teve uma relação boa com o Lula. Sempre teve uma relação boa com o Lula. E o Ratinho Júnior, ele é um cara de direita, é uma candidatura de direita, mas é uma candidatura que conversa mais, ele tem uma posição menos, comparada com o Flávio Bolsonaro, ok, qualquer um conversa mais, mas ele tem um trânsito maior para isso. Então acho que essa talvez tenha sido precipitada essa ação de apoio ao Sérgio Moro, né, ou o que talvez também seja um movimento de forçar a barra para o Ratinho não ser candidato, candidato ao Senado numa eventual composição. Talvez para ser assim, truco. Vamos ver se o Ratinho Júnior vai dizer 6. Vamos ver se ele vai dizer 6 ou se ele vai baixar o jogo e sair candidato ao Senado. É isso mesmo. Obrigada, Renato. Sempre bom ter você aqui junto com a gente no N2. Valeu, meu querido. Obrigado. Beijão, até mais. Boa noite, Renato querido. Meirelles conversando aqui com a gente no N2. Eu quero aproveitar, agora há pouco eu falei para o pessoal curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as mensagens avisando que a nossa programação está começando, os alertas. Entra também no nosso grupo de WhatsApp para você ficar por dentro das notícias, dos spoilers, né, do que vem por aí. Então vai em esl.com.br/grupo. Se você estiver me assistindo pela televisão, dá para apontar o celular aqui para a tela. Tem o QR Code aqui no canto. Você pode também usar ele para entrar no nosso grupo. E quando os spoilers começarem a sair, você vai ficar por dentro, vai saber antes de todo mundo. Seguimos, gente? Seguimos. Cristina Serra já está chegando, já está a postos aqui para conversar com a gente. Cris, boa noite para você. Boa noite. Ai, perdão. Eita, saúde. Boa noite. Poxa, eu entro com todo gás. Pra valer. Deu até uma emoção. A Cris chegou. Boa noite, querida. Deu até uma emoção, Cris, de você chegar aqui também para conversar com a gente. Olha só, o que a gente vai conversar
Tem muitos assuntos aqui para tratar com a Cristina Serra, mas antes, começando a falar de um climão entre a Polícia Federal, nesse momento, com a CPMI do INSS. A Polícia Federal está sentindo que tomou um drible da comissão. O que aconteceu, né? A PF tinha enviado parte dos arquivos, só dos arquivos do celular do Daniel Vorcaro, dono do Master, para a CPMI do INSS, preservando aqueles conteúdos pessoais, que falamos muito aqui, enfim, vocês viram diversas manchetes a respeito disso, mas a CPMI pediu para a Apple os arquivos que foram excluídos pela Polícia Federal. O material foi baixado de novo, armazenado pela CPMI, incluindo aquelas mensagens íntimas do Vorcaro, conversando com a ex-noiva, de parlamentares também. Nessa semana, por ordem do STF, a polícia voltou ao Senado, removeu esse material do sistema e formatou os computadores. O que acontece, então? Em nota, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, diz que a Constituição garante às CPIs poderes de investigação semelhantes aos do Judiciário, incluindo solicitar os dados a empresas públicas e privadas, e ele também negou que tenha havido interferência na investigação ou manipulação de provas sob cadeia de custódia. Então, era um climão, assim, dos bastidores por conta do teor dessas mensagens, mas agora veio ao público esse mal-estar depois que solicitaram os arquivos completos. Cris, começando por você. Gabi, que celular poderoso esse, né? Mas, enfim, Sem o que a dúvida. gente está vendo, de fato, é um cabo de guerra entre a Polícia Federal e a CPI. Agora, é verdade que a CPI tem, de fato, poderes de investigação bastante amplos. Isso que o Carlos Viana está falando, né, ele tem razão, é verdade, isso está no regimento sobre funcionamento das CPIs. A Polícia Federal, por outro lado, estou tentando aqui enxergar o tabuleiro completo. A Polícia Federal, também em função até daquele vazamento anterior, com as conversas íntimas e tudo mais, está mostrando um cuidado para que não vire, né, um festival de vazamentos novamente, com situações íntimas, constrangedoras, enfim. Agora, o que a gente está vendo aí? E eu acho que aí isso é dentro de uma análise, tá, que eu faço de como as CPIs vêm sendo, nos últimos anos, elas vêm, de uma certa maneira, se degradando, sabe? As CPIs, elas se prestam, muitas vezes, à chantagem política, né? O cargo de presidente e de relator de uma CPI é muito poder na mão desses parlamentares, porque são eles que conduzem as reuniões para aprovação de requerimentos, vai chamar fulano, vai chamar Beltrano, não vai chamar. E dependendo das informações que eles têm em mãos, né, sobretudo o conteúdo de um vazamento, né, tão explosivo quanto essas informações que estão no celular do Vorcaro, e isso pode ser usado, sim, como instrumento de chantagem. Então, para ficar claro, a CPI, de fato, tem poderes de investigação que dão a ela o acesso às informações sobre tudo o que está sendo investigado. Agora, a análise política, isso pode ser, sim, mal usado, né? Isso pode ser, sim, um instrumento de chantagem, como a gente já viu em outras CPIs, isso já aconteceu, né? Então, o cuidado também da Polícia Federal. Me parece, para encerrar, que o árbitro dessa questão vai acabar sendo o André Mendonça, que é o relator ministro do STF, que está encarregado dessa questão, né? Acho que em algum momento a Polícia Federal talvez acione ele e ele diga alguma coisa. Não sei, a gente tem que ver como é que esse jogo vai se desdobrar, né? Mas é isso que está acontecendo, disputa de poder sobre a investigação, porque é um poder muito grande, né, sobre várias pessoas implicadas nesse escândalo. Isso pode ser usado, né, de uma maneira, de fato, muito indevida, né, que inclusive pode conspurcar o próprio funcionamento da CPI, né? A CPI, só para encerrar, ela era, historicamente, um instrumento das minorias quando há alguma coisa, uma suspeita muito poderosa, uma suspeita muito grande sobre algum esquema, né, de corrupção, enfim, alguma irregularidade, e aí então você aciona o mecanismo da CPI para investigar
quando as instituições de investigação não fazem o seu trabalho. Não me parece que seja o caso do escândalo Forcaro. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, né? E a CPI pode se prestar, sim, a um grande tumulto em torno desse caso. Muita manipulação e tudo mais, né? Você é contra o funcionamento da CPI? Eu não sou contra o funcionamento das CPIs, eu estou falando genericamente. A questão é que a gente tem visto, nos últimos anos, muitas CPIs que se prestam, como eu disse, à chantagem, a tumultuar o quadro político. Então, eu acho que assim, a gente, tem que analisar caso a caso e, de fato, uma CPI conduzida por Carlos Viana, sinceramente, não espero grande coisa. Eu preferia que ele estivesse explicando as emendas, os repasses para a Igreja da Lagoinha. Exatamente. Diz que só vai se pronunciar nos autos, né? 3.600.000 reais. A igreja já fechou, então vai ficar por isso mesmo. Não, acho que essa que ele mandou, a que fechou foi... Tem uma do... É porque são a mesma contabilidade, digamos assim. Porque eu não diferencio o Zetel do Forcaro. O Forcaro é mais ligado à Lagoinha Roots lá, inicial, do pastor... Valadão. A outra, Belvedere, é uma franquia do Zetel, que é o maior financiador de campanha do Tarcísio e do Bolsonaro. A que fechou foi a do Zetel, né? É a do Zetel. Então. Mas, se o Zetel é o trem pagador, é o cara da operação do Forcaro, eu não faço mais diferença também. Acho que a igreja é a mesma também. E o Carlos Viana mandou dinheiro para a igreja, né? Para uma entidade ligada à igreja, na prática para a igreja, né? Mandou dinheiro para o grupo do André Valadão. Então, o sujeito que preside a CPMI, que está com atribuição de manejar esses celulares poderosos aí, esses arquivos todos, tem ligação direta com um dos ramos principais de investigação, que deveria ser a Igreja da Lagoinha, como é que ela ajudou na operação, já que o Zetel é o braço direito do Forcaro. Então, uma coisa não se separa da outra. Não dá. É impossível. 3,5 milhões, gente, de reais destinados a essa fundação ligada à Igreja Lagoinha. Tem que explicar mesmo. Eu quero trazer uma outra notícia aqui, um outro climão, na verdade, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que chamou o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, de mitômano. O Alcolumbre diz que ficou estarrecido com as declarações sobre um acordo para votar o veto à dosimetria em troca da CPI do Mastro. Ele ficou estarrecido? Não sei por quê, né? Não conhece. Exatamente. Não conhece o Valdemar? Pô? Vamos ver o que disse o Alcolumbre exatamente sobre o Valdemar durante uma sessão do plenário. Vamos lá. Eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal. Eu estou impossibilitado de a todo instante responder as agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Só para contextualizar, né, teve uma entrevista no começo desse mês que o Valdemar disse que recebeu uma proposta para pautar e votar, né, a derrubada do veto do presidente Lula sobre aquele projeto que reduziria a pena dos condenados do 8 de janeiro e isso atingiria o Jair Bolsonaro. E aí, em troca, a oposição ia retirar a pressão sobre uma comissão de inquérito sobre o Banco Master. Então, é nesse contexto que vem essa fala do Alcolumbre, que ficou estarrecido, diz ele, né? Cris. Bom, Gabi, eu torço pela briga entre Alcolumbre e Valdemar, torço pela briga. Olha, agora sim, esse tipo de situação que o Valdemar, a qual o Valdemar se refere, essa troca, né? Então, vamos lá, vamos votar o veto, né? Entendo que o que ele está falando a gente vota o veto do Lula, né? Derruba o veto para aprovar o PL da dosimetria, que beneficiaria o Bolsonaro. E, em troca, a gente não bota pressão no caso Master, que é o que essa turma toda quer mesmo, que a apuração do caso Master não dê em nada, porque alcança todos eles, ou boa parte deles, né? Não são todos
né, mas alcança muita gente do lado deles, né? A gente precisa sempre lembrar, esse escândalo do Master é um escândalo do Centrão, é um escândalo da direita e de gente da extrema-direita, né? É muito ruim isso para eles, né? Então, assim, não deixa de fazer sentido, né, o que ele falou. Claro, o Alcolumbre tem um poder enorme, né, porque ele decide a pauta no Senado, enfim, se sentiu atingido e fez essa defesa, uma defesa em que ele parte para o ataque, né, chamando o Valdemar de mitômano. Agora, vai saber, né, que tipo de negociação está rolando hoje em dia. Entre essa gente, rola todo tipo de negociação, né? Falta ver se, enfim, o que tem condições de fato de sair, né, de acontecer. Esse tipo de acordo, de tentativa de acordo, né, vamos fazer isso para livrar a cara desse, salvar aquele, isso acontece, isso é um jogo permanente, né, no Congresso. Isso é permanente, é o dia a dia, o feijão com arroz do Congresso, né? Vão fazer isso, não vão? Isso está em jogo, não está? Aí é só entre eles mesmo, né? A ênfase com que ele refuta isso, como se fosse quase uma ofensa, né? E chama de o Alcolumbre chama de mitômano ao Valdemar, dá a impressão que ele quer passar o recado publicamente de que entre um acordo com o Valdemar e o acordo com outros setores, ele está preferindo fazer com outros setores, talvez com o governo e tal, e com o próprio Supremo, para aliviar a pressão para cima dele, no caso o Master, né? Talvez o Valdemar tenha hoje menos o que oferecer ao Alcolumbre do que outros setores. O Alcolumbre fica nessa posição no meio do caminho aí, né? Às vezes ele atende à extrema-direita bolsonarista, às vezes ele negocia mais com o governo. Nos últimos tempos tem negociado mais com o governo, né? Ele e o Hugo Mota, mas já fizeram um jogo duplo o tempo todo, né? Só para, talvez valha esclarecer para as pessoas, né? Mitômano é a pessoa que mente compulsivamente. Mente de maneira doentia, como ele mesmo disse, né? É uma doença, mitômano, né? E eu acho o Valdemar o contrário. O Valdemar é mais sincerão. Ele é mais desastrado ao revelar as verdades. Sabe, como dizer, a gente falou do Zetel agora, foi o primeiro cara que falou, não, o dinheiro foi mesmo para o Bolsonaro e outra, não foi via partido. Foi direto na conta. Foi direto na conta do Bolsonaro. Com o Tarcísio também. Então, ele tem pecado mais pelo sincericídio do que pela mentira propriamente dita. Então, acho que o que o Alcolumbre ficou ofendido é o Valdemar ter contado em público. Né? O Valdemar está contando muito. Está falando tudo, está entregando o jogo publicamente. Pode ser, Chico. Bem, boa leitura mesmo. Aliás, a gente sempre fala disso, né? Toda vez que o Valdemar dá uma entrevista pública, é um perigo. Sempre mas é fã ou hater, né? Ele libera, geral. No N2. É uma diversão, né? Verdade. É verdade, mas sempre rende aqui uma discussão entre nós. Gente, eu posso trazer aqui uma outra notícia, não sei se a Cris ainda queria falar sobre essa questão do Valdemar, mas virar totalmente a chave aqui para falar de um caso, tem mobilizado muita gente, é um caso que de certa forma é chocante, apesar desses casos acontecerem todos os dias, um caso de feminicídio envolvendo um casal de policiais militares de São Paulo. Análise de um dos celulares do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso suspeito pela morte da Gisele Alves Santana, mostra o histórico de chamadas que ele fez depois do crime. No total, foram 19 ligações em 16 minutos e 39 segundos. E entre os destinatários, isso é importante, das ligações, estava o desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan, do TJ de São Paulo, que esteve no apartamento depois do telefonema. A defesa do desembargador diz que ele foi chamado ao apartamento como amigo do tenente-coronel. O Geraldo Leite Rosa Neto é o primeiro oficial da PM do estado de São Paulo preso por feminicídio desde a criação da lei. O policial chegou no presídio, a gente vai ver aqui as imagens, sem algemas, e foi abraçado por um colega de farda. Dá para ver as imagens daqui a pouquinho, elas vão estar aqui na tela para vocês poderem conferir também. Esse que a gente está vendo aqui, a chegada, né, do carro, e a pessoa ela consegue, né, que está filmando esse momento, aí ó, ela coloca o celular ali na grade, na chegada desse momento, e depois aparece o policial que não está algemado, né, ele é acusado de um crime de feminicídio, e depois ele é abraçado por um colega que está de farda, gente.
ali nos fundos. É, recebido com festa ali, né? É um negócio impressionante, né? Pelo amor de Deus. Cris, eu aqui disse até que, enfim, é algo assim, nos choca, apesar de ser algo do nosso cotidiano, infelizmente, né? Mas a crueldade, depois daqui a pouco eu vou mostrar também as mensagens que ele mandou para a vítima, só demonstra realmente, é uma coisa estarrecedora, mas só demonstra realmente o quanto esses movimentos misóginos e red pill, eles têm uma influência muito forte, sim, nesses discursos, né? Discursos de ódio, na violência contra a mulher. Daqui a pouco eu vou trazer também essas mensagens, mas eu quero te ouvir primeiro. Gabi, esse caso, de fato, é estarrecedor, é muito chocante, né? Enfim, todos os detalhes, por onde você analisa, as mensagens trocadas entre eles, né? As coisas que ele falava, você vai mostrar daqui a pouco, então não vou entrar em muitos detalhes, mas é que a gente só entende, de fato, a barbárie, esse ato de barbárie, que é esse crime, a maneira como foi cometido, né? Extremamente covarde, as tentativas de encobrimento depois, né? Ele ligar para esse desembargador, obviamente ele está buscando uma proteção, mas é o caso típico, clássico do homem que se sente desafiado, né? O macho que se sente desafiado, né? Na sua condição de macho alfa, né? O provedor, né? É quem determina as regras do jogo. Agora, ele se casou com uma moça que era policial militar, ela era soldado, portanto ele sabia já de antemão, né, que se tratava de uma mulher com vida independente, com profissão, com trabalho, né? Ele era oficial, ela tinha uma posição hierarquicamente inferior, mas está aí, os dois uniformizados. Ele sabia da condição dela. Então, agora, apesar disso, né, ele não aceita. Então, eu fico imaginando o que deve ter sido a relação entre os dois, né, permanentemente de choque, de atrito, porque as mensagens que ele manda para ela, né, dizendo que ela deveria se subordinar e se submeter a ele, né, é de uma pessoa que de fato não aceita a vida independente de uma mulher, né, que acha que a mulher tem que ficar em casa, né, aquela mentalidade século XIX, enfim, infelizmente ainda chega até nós. Então, eu imagino o que deve ter sido, né, o inferno da vida dessa moça, né, com esse sujeito pressionando ela o tempo todo para que abandonasse a profissão, porque em última instância era isso que ele estava dizendo para ela, né? Então, é que isso fique, sabe, como lição não, como um exemplo, como um alerta para todas as mulheres. Quando começa esse tipo de situação, pressionando para você abandonar a sua profissão, né, e abandonar, portanto, a sua independência financeira, emocional, enfim, né, profissional, esse é um sinal de alerta gravíssimo, né? Precisa tomar uma atitude imediatamente. Estou aqui até falando sem saber exatamente os passos que ela tomou, mas ela deixou claro que queria se divorciar. Ele não aceitou isso, né? Ele ficou extremamente contrariado com isso e resulta nesse assassinato extremamente covarde que choca. Imagens que você acabou de mostrar. É recebido carinhosamente por um colega de farda, né? Busca o desembargador, ou seja, né? Homens se apoiando, apesar deste ser um criminoso que eu espero que vá ao tribunal do júri. É um crime comum, é praticado por um militar, mas não se trata de um crime militar. Portanto, ele não pode ser julgado pela corte militar. É um crime comum, assassinato, é tribunal do júri, né? E a gente espera que essa punição seja rápida, né? E que sirva de exemplo para outros casos, para que a gente tente, de alguma forma, conter essa epidemia de feminicídios no Brasil. Vou trazer aqui os trechos das mensagens. Gente, aqui tem um momento que a vítima, Gisele Alves Santana, ela diz: se eu soubesse que você iria me tratar dessa forma após casar, não queria casar. Aí ele diz: eu te trato como todo homem macho alfa trata sua esposa, com amor, carinho, atenção e autoridade de macho alfa, provedor e fêmea beta, obediente e submissa.
como toda mulher casada deve ser. Onde será que ele aprendeu a usar esses diálogos, né? Aí aqui, marido provedor, esposa carinhosa e submissa, não tem atrito. E aí depois ela estava dizendo a ele, né, praticamente solteira, e ele diz, jamais, nunca será. Tá fazendo uma ameaça, né? Depois ele até disse, se você quer ter liberdade para seguir quem você quiser, você tem que ficar solteira. Enquanto você estiver casada comigo e vivendo na minha casa, na minha comanda, as coisas serão do meu jeito. Não admito seguir outros homens, ficar de conversa com outros homens, mulher casada comprometida e que o marido é o único provedor do lar, tem regras a cumprir. Se você quer liberdade, não fique casada. Depois ele ainda esfrega na cara que paga a conta. Nossa. São as minhas regras, o meu jeito. Né? Exatamente. Aí a última mensagem que a gente tem, assim, ainda tem uma questão ali que ele diz... Eu sou mais que um príncipe, sou o rei, religioso, honesto, trabalhador, inteligente, saudável. É impressionante, assim, ele faz uma série de elogios a ele mesmo. E antes ela estava justamente dizendo, eu achei que você era um príncipe, cavalheiro, romântico, perdeu toda a essência do chaveco, me trata de qualquer jeito. Realmente... Não, ele estava delirante, né? Para não dizer assim sendo até bondoso, porque ela dizia, eu achava que você era um príncipe. Ele fala, eu sou mais que isso, eu sou um rei, sou isso, sou aquilo. Gente, de onde que ele tirou assim, isso tudo? Agora, o pior mesmo é ver como há uma incorporação de um discurso que vem pronto, né? Essa história do macho alfa, isso aí é um discurso que está aí na sociedade, que foi retirado... Religioso, tem tudo. Só faltou citar o Velho Testamento, que citam muito para dizer que a esposa tem que ser uma escrava... Só faltou isso, mas insinua. Então, e é um discurso red pill, né? O manual inteiro. É a mesma cartilha que está sendo reproduzida e que está levando a casos iguais. A feminicídio, a morte de mulheres. Então tem um método aí, tem um método terrível aí. Só faltou ele dizer, sou um homem de bem, né? Sim, só faltou isso. Só faltou isso. Ai, Cris, enfim, é difícil, né, ter que terminar a nossa conversa assim, mas infelizmente esses casos não param de acontecer, a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cris. Tem ainda uma notícia que está chegando aqui, viu, gente? Acabou de sair aqui na coluna da Mirelle Pinheiro, no Metrópolis. Para a delação, Vorcaro vai ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A pedido da defesa, o ministro André Mendonça autorizou a transferência. Acabou de sair. Ou seja, acabou a prisão praticamente, né? Vai ficar ali na PF já como parte do acordo de delação. Já passou para outra etapa da vida. Ou seja, realmente... Ninguém prende esse tipo de gente, ninguém prende, cara. O cara não ficou uma semana, nem uma semana deu. Acho que um pouquinho mais talvez. Pelo amor de Deus, já vai ali para a salinha da PF. Tudo sob comando do André Mendonça, né? Então vai ser uma delação controlada pelo André Mendonça. Vamos ver se vai bater onde deve, né? Vamos ver mesmo. Pessoal que participou aqui da nossa enquete, agradecer. A alta dos combustíveis pode prejudicar o governo? 86% dizendo que sim e não, 14% é algo que a gente vem conversando aqui. Um assunto inflamável. Assunto inflamável para o governo. Tem que ter todo cuidado com isso e saber comunicar, enquadrar governadores. Não pode deixar essa moleza que está sendo, não. Muito bem, pessoal. Então a gente vai nessa. Quero agradecer também da nossa audiência Denise de Paula, Júlio Sérgio, Edilson Damião, Oswaldo Guerra, Luiz Peraca, que participaram com a gente, comentando aqui no nosso chat. Amanhã estaremos de volta. Rodrigo, Chico, boa quinta-feira para todo mundo. Tô quase com um pezinho na sexta-feira. Calma, que tá chegando. Nossa Senhora, tá chegando. Até amanhã. Vamos nessa, pessoal. Boa noite. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais. Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo,
a própria rede social, um espaço livre de censura, onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.